Glória a Deus. Graças a Deus pelos testemunhos e damos toda a glória ao Senhor Jesus somente. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. E toda vez que contamos os testemunhos, queremos que você veja o efeito do Evangelho de Jesus Cristo, porque alguns acham que funciona somente em Singapura, entre os membros da igreja. Mas o Evangelho é o Evangelho para o mundo. Amém? Tem os mesmos resultados no mundo inteiro. E é isso que queremos que você saiba aqui. Nós cremos que este ministério foi levantado para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Deixe-me falar mais radical. Eu creio que nós vamos ser parte do último movimento da reforma na igreja que Deus vai promover no mundo inteiro. Amém? Como nos dias de Martinho Lutero. Amém? Houve um grande mover do Espírito Santo, restaurando a verdade da justificação pela fé. Então, nós cremos que vai ter o último e grande mover do Espírito Santo, restaurando esta verdade mais uma vez. Ela foi perdida. Essa verdade foi perdida. E olha, até em muitas igrejas, em muitos lugares, em muitas denominações, em muitas, sabe, até partes do mundo onde Cristo é pregado, na verdade, como se desculpassem pela justificação pela fé. Dizem, você é salvo pela fé, mas não deve esquecer das obras. Sim, mas. E a nossa revelação da justiça pela fé não é tão forte mais. Mas eu creio que Deus está restaurando esta verdade mais uma vez. E desta vez, quando Deus restaura, é sempre maior em poder, maior em suas dimensões. Glória a Deus. E agradecemos a Deus porque fazemos parte da revolução do Evangelho dos últimos dias. A revolução da graça. Amém? No mundo inteiro. Todos vão ver que Deus é um bom Deus. Que esse Deus te ama tanto que Ele enviou o seu Filho com o propósito único de morrer pelos seus pecados. Amém? E lembre-se, Deus ama o seu Filho. Deus amava tanto o seu Filho que Ele abriu os céus para ele quando ele saiu do Rio Jordão e disse, tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ninguém agradou tanto o Pai como o Senhor Jesus fez. Ainda assim, esse Filho do seu amor, e é um termo da Bíblia, o Filho do seu amor, Ele o deu por você e eu. Por quê? Porque Ele te ama. Amém? Ninguém podia tomar o seu lugar. A melhor pessoa na terra, a pessoa, vamos dizer, mais moral da terra, não podia tomar o seu lugar e te substituir lá na cruz pelos seus pecados. Tinha que ser alguém sem pecado, alguém que não conheceu o pecado, não cometeu pecado e nele não havia pecado. Tinha que ser alguém que era um ser humano, porque Deus não pode morrer. Mas da mesma forma, a qualidade do seu sangue tinha que ser eterna. É o sangue que só Deus tem, amém? Se Deus assume a forma humana, como ele seria? Foi o Senhor Jesus Cristo, 100% Deus. Ele não deixou de lado a sua divindade e 100% homem quando ele veio à Terra. Você sabia que agora mesmo, no centro do universo, à direita de Deus na altura, tem um ser humano glorificado. Um de nós chegou lá, à direita de Deus Pai. Ele nos representa lá. Pense nisso. Muitas pessoas, quando pensam em Jesus, a mão direita de Deus, eles pensam, Deus está à mão direita. O Filho está à mão direita de Deus Pai. Não, você deve pensar nele quando ele está lá. Quando ele desceu, representou Deus. Mas estando lá, ele representa o homem para Deus. Pense nele lá como homem. E o que ele é, você é. A sua posição é a sua posição. Tudo o que ele é, você é. Tudo o que ele tem, você tem. Somente uma parte, uma área que eu e você não podemos possuir, que é dele, é a divindade. Certo? É a divindade. Nós não somos Deus. Ok, essa é a única área, mas aquilo que Deus fez a ele lá na cruz foi o que Deus fez a nós. Jesus levou os nossos pecados. E não só levou os nossos pecados, mas levou a nós, aquela parte de nosso velho homem, a natureza pecaminosa. Porque quando o homem pecou, todos nascem com a natureza pecaminosa. É como um câncer, o pecado, que espalhou pelo homem. No seu sangue,
ele está, certo? O pecado está no sangue. E é por isso que se manifesta com doenças, deformidades. E no céu não tem doença, não tem enfermidade, nem deformidade. Então o pecado está no sangue. E é por isso que os seus filhos não precisam aprender a mentir. O pecado está no sangue. Mas tem um verso lindo. Limparei o seu sangue. Amém. E eu creio que quando nascemos de novo, o sangue é limpo. Glória a Deus. Amém. E a Bíblia diz que ele remiu a sua igreja com seu sangue. Cuidado para alimentar o povo de Deus, a quem ele remiu, e Deus é o sujeito aqui, a quem ele remiu com o seu sangue. Então, sangue de Deus quer dizer sangue real. Não era de qualquer um, qualquer sangue, mas o sangue do Filho de Deus, que nos remiu. Amém? Ele tinha que ser 100% Deus, 100% homem, para morrer na cruz pelos pecados. Como homem, ele morreu, ele tomou o nosso lugar, e até essa parte nossa que ama pecar, ele crucificou lá na cruz. Pode não ser assim na nossa experiência, sentimentos e vida, mas é verdade pela fé. Amém? A fé vê o que Deus vê. A fé diz amém para aquilo que Deus diz. Então Deus, quando te vê, não te vê no seu pecado, mas Ele te vê na sua justiça em Cristo. Amém? E nunca deixe o mundo te definir. E você não se define, amém, baseado nos seus erros, experiências e falhas, e nunca defina a si mesmo baseado nos seus sucessos. Porque se você se definir pelo sucesso, aquilo vai durar somente enquanto o sucesso dura. O que você vai ser quando você perde aquilo, quando perder o trabalho? O que será quando perder a fama, a fortuna? Nunca associe a definição de quem você é com essas coisas. Deixa Deus te definir. Amém? Você é a justiça de Deus em Cristo. Você é filho de Deus, filho do Abba. Amém? Filho do seu amor. Glória a Deus em Cristo. E qual ele é, qual aquele homem glorificado é, à direita de Deus Pai. Assim somos nós neste mundo. Amém? Glória a Deus. Se formos para casa agora, estamos felizes. Amém? Olha, anos atrás, quando eu vi isso, eu senti o Espírito Santo me falar: filho, tome posse disso. Tome posse disso. Como tudo na vida cristã funciona pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai para a Europa, certo? Os meios de transação lá é através da moeda, o euro. Se for para a Inglaterra, eles têm lá a libra. Se você vai para, a Índia é o rupee, certo? E rupee. Rúpia na Indonésia, ok. Em várias partes do mundo tem outras moedas. O reino do céu opera pela fé. Amém? Mostra para Deus a sua fé. E você receberá o que precisa dele. Amém? Então a fé, sem fé, Deus planejou assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. E ali começou tudo, amém? E nós pregamos a palavra porque a palavra produz fé. Se você não sabe o que Deus tem para você, você não pode tomar posse. Amém? E anos atrás Deus falou: tome posse do fato de que o meu filho está à minha mão direita. Amém? Está aqui à minha direita. E tudo aquilo que ele é, você é. Como ele é justo, assim é você neste mundo. E eu já disse antes, se o verso tivesse dito, a palavra em 1 João se dissesse como Jesus era no passado, já seria bom. Certo? Imagina Jesus nos evangelhos, curando o enfermo, limpando os leprosos, era como Jesus era. Certo? Já seria bom ser como ele era. Mas não é como Jesus era, mas é como Jesus é, o que subiu, o Cristo ressurreto, glorificado à direita de Deus Pai. Como Jesus é, assim somos nós neste mundo, não quando morrermos, neste mundo. E eu creio na palavra. Então, Deus me falou: comece a crer naquilo que você pede. Eu comecei a pregar. Se você tem, depressão, creia. Jesus tem depressão agora? É lógico que não. Como Jesus é, assim é você neste mundo. Livre da depressão. Amém? Jesus é justo. Jesus fica preocupado de sair da comunhão. Não se esqueça, o mesmo corpo de Jesus que levou os seus pecados na cruz, ninguém levou tantos pecados como Jesus levou. Pense nisso. Na cruz ele levou o pecado do mundo no seu corpo. Lá na cruz.
Alguns dias depois, quando ele entrou no céu, onde estavam os pecados? Era o mesmo corpo. Onde estavam os pecados? Acabaram. Foi uma obra perfeita. Eu disse uma obra perfeita. Onde estão os seus pecados? Acabaram. Por quê? Os seus pecados estavam no seu corpo. Entenda isso. Os seus pecados estavam no seu corpo quando ele estava na cruz. 3 dias depois ele ressuscitou e voltou para o Pai. Amém. Espargiu o sangue. E onde estavam os pecados? Acabaram. Amém. A Bíblia diz assim: tendo purificado os nossos pecados, assentou-se. Amém. E começa a dizer: como Jesus é, o que você precisa? Amém. Você acha que está tendo problemas de memória? Diga: Jesus tem problemas de memória? Não. Sabe, ele lembra de tudo perfeitamente. Na verdade, tem a expressão a mente de Cristo. Amém? A mente de Cristo. Quando Deus fez o homem, Deus fez o homem com a sua mente. Linda e perfeita. Adão podia dar nome a todos os animais. Imagina todas as diferentes espécies de animais do mundo. Deus os levou a ele e ele deu nome a eles. Imagina quantas espécies tem no mundo. Quanta variedade de animais no mundo. E também os tamanhos diferentes, certo? Ele podia voltar ao primeiro que lhe deu nome, depois de milhares terem passado, e ele lembrava deles, mais uma vez. Amém? Às vezes olhamos para alguém e ficamos, sabe, eu te conheço, qual o seu nome? Não é? E era até alguém da sua própria família, certo? Então, este é o problema. Se este é o problema, você diz como Jesus é, com a mente perfeitamente de Cristo. Assim sou eu neste mundo, a minha mente. Amém? E tudo na sua carne vai falar, porque o mundo e a carne não gostam do caminho da fé. Vão dizer, isso não faz sentido, você não pode pensar assim, sabe? E você tem que esquecer disso. Amém? Porque o mundo funciona assim. O mundo diz, se eu não ver, se eu não experimentar, eu não vou falar. Mas Deus diz, creia no que eu falei e declare. Como se já fosse, porque já é, de acordo com Deus, aquilo já é. Amém? E comece a declarar isso. E eu me lembro que a primeira irmã da nossa igreja que creu nisso, ela foi diagnosticada com um tumor no seu seio ou um caroço no seio, certo? E aquele caroço, eles estavam suspeitando que talvez era câncer. E ela recebeu o diagnóstico e veio até mim, porque naqueles dias eu ficava ali na frente, no altar, e ela veio até mim e me mostrou, sabe, o diagnóstico, certo? E ela escreveu no diagnóstico, Jesus tem caroço no seio. Como Jesus é, assim eu sou, eu estou livre disso. E depois ela voltou ao médico e aquilo sumiu. E aquilo, sabe, iniciou literalmente uma revolução de cura na mesma área para mulheres. Na América, especialmente, quando ouviram o testemunho, ela foi a primeira a receber e mais receberam. Então, igreja, a nossa autoridade é a palavra de Deus. Amém? Essa palavra que você carrega, a Bíblia é a sua autoridade, não uma denominação, não uma igreja. Escute, podemos até olhar para a história da igreja, para aprendermos, ok? Para vermos como a igreja foi naquela época, mas não podemos usar essa história como autoridade. Aqui está a nossa autoridade, a palavra de Deus. E o que eu vou falar hoje é algo que eu sinto que está acontecendo com o corpo de Cristo. Eu não pregaria isso no natural, eu não pregaria isso porque vai atrair muitas críticas, vai atrair muitas pessoas, sabe, que são pessoas que estão sempre querendo me pegar e eles estão sempre por aí. Sabe, Deus os abençoe. Eu tomo a Santa Ceia até por eles às vezes, certo? Mas eu os abençoo e peço para que Deus não faça nada contra eles. Amém? Porque nós lidamos com amor e misericórdia, porque eu creio que alguns são sinceros, certo? Sinceramente errados, sabe? Não é? Mas olha, eu só quero te falar que eu não quero que eu esteja pregando algo que alguém vai criticar, sabe? Vai até falar mal de mim, esse tipo de coisa, que hoje é o que muitos fazem. Não gostam de você, te cancelam, vão escrever a história, sabe? E eles querem reescrever a história. É engraçado. Eu achava que se aconteceu, já aconteceu. Não é isso, mas querem reescrever a história. Amém? E querem te cancelar e tudo mais. Eu só acho que tem que ser muito poderoso para cancelar alguém. Porque, primeiramente, não foi você que deu vida para eles, você não deu ministério para eles, você não deu a bênção e tudo mais. Como cancelar se Deus
deu tudo isso. Tem um ditado que diz que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. E hoje podemos até dizer, o que Deus escreveu, ninguém pode cancelar. Amém? E, olha, eu vou pregar mesmo assim. Certo? E é algo que tem a ver com a minha preocupação quando eu olho para os jovens hoje, essa nova geração, que não ouviu os ensinamentos com os quais eu cresci, que me abençoaram tanto. Agora mesmo você está vendo um milagre. Se você olha para, sabe, este maravilhoso centro de adoração aqui, sabe, este lugar que estamos aqui, não era nada, estava completamente vazio. Amém? Até me esqueci quantos prédios pequenos tinha aqui, certo? Mas não era este prédio que nós temos hoje. E você não pensa nisso. E você diz, pastor, a razão por que eu não acredito na fé, porque, sabe, eu sou alguém que tem que ver para crer. Mas você sabe que isso começou pela fé? Agora, você pode falar que o vê, você está sentado aqui, mas, na verdade, não era nada, a não ser a fé. Amém? Não foi fácil, porque naquela época, se olhar para todos os itens que eram contra nós, no natural, amém, em Singapura, uma nação que tem falta de terra, amém, toda voz dizia, é impossível encontrar um lugar que seria isso aqui. Mas no meu coração, eu dizia, os meus olhos estão no Senhor, amém. Quando Deus formou Singapura, Ele sabia o que ia acontecer, amém. Precisamos que o nosso povo tenha um lugar maior, amém. E não só um prédio somente para construir, amém. Mas precisávamos. E escute isso, nem dinheiro tínhamos, certo? Mas Deus nos trouxe o dinheiro. Amém? Deus proveu para nós, de forma sobrenatural. E se você quer saber, não foi fácil. Sabe, como um pastor naquela época, eu me lembro que aqueles que eram líderes da igreja e foram escolhidos para procurar um lugar e procurar algo para a nossa igreja, quando era somente uma ideia, o trabalho deles era fácil. Mesmo que parecia difícil para eles, porque eles falavam, pastor, só queremos saber uma coisa. Antes de procurarmos isso, antes de procurar ir, toda vez vinham a mim, será que é isto? Será que é aquilo? Só queremos saber uma coisa de ti. Isso é de Deus? Sabe? Até minha esposa perguntou, tem certeza? É de Deus? Amém? Os advogados fizeram essa pergunta também. Isso é de Deus? Certo? Todo líder fazia essa pergunta para mim. Isso é de Deus? E é uma linda maneira de ficar livre de estresse. Ouvir essa pergunta todo mês, certo? Isso é de Deus? Você tem certeza? Se for de Deus, vamos em frente. Certo? Muito fácil. Se é de Deus, vamos em frente. Por que não pergunta para Deus? Então tudo vinha em cima de mim, certo? Pela primeira vez eu senti a pirâmide invertida. Geralmente, sabe, tem os pastores e os líderes até lá embaixo, mas agora ficou invertida e eu estava lá embaixo. Eu senti o peso. Ainda bem que sobrevivi, pela graça de Deus. Olha, Deus foi fiel. Amém? E então, eu disse para mim mesmo, eu tenho que ouvir de Deus, eu tenho que ouvir de Deus. Porque a quantia de dinheiro que vamos precisar e que Deus vai providenciar, tocar no coração das pessoas, não pode fracassar, ser um erro, certo? Não dá. Começar algo e depois desistir. Como Jesus falou, alguém começa um prédio e não pode terminar. Então tem que ser de Deus, tem que ser de Deus. Tinha muito negativismo na época. Amém? Alguns não creram que iríamos conseguir. Alguns falaram que não deveríamos fazer. Mas este lugar tinha que ser algo funcional para que as pessoas se reunissem, amém? Para adorar o Senhor, em um lugar onde poderiam não deixar de congregar. Então não foi feito para você ficar assistindo de casa. Você tem que vir para cá. Ah? Amém? Você tem que vir para cá, estar conosco. Sabe, a Bíblia fala de que eles se reuniam em um lugar. Então, não deixar de congregar e se ajuntar fisicamente, se reunir, quanto mais a Bíblia diz que você vê o dia se aproximar. Tem algo sobre isso. A Bíblia diz que o diabo vem rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Sabe aquilo que o diabo faz? A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge, sabe?
E se você olhar para os programas, eu gosto de assistir os canais sobre natureza, os documentários que mostram muito sobre história de animais, animais selvagens, você vai ver que a forma que os leões atacam, eles vão bem devagar e são pacientes. E quando eles veem um grupo de gazelas ou de zebras, algo assim, eles escolhem aquela que está fraca, certo? E ficam esperando, seguindo o grupo. Não atacam, nunca atacam, certo? Nunca atacam quando o grupo está junto e forte. Atacam quando o grupo fica confuso ou deixam para trás alguma que está machucada, algo assim, e esperam aquela que fica fora da comunhão. Fica isolada, fica sozinha. E se pensar nisso, nessa analogia que o Espírito Santo usou, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, a segurança em estar junto fisicamente. Não dá para explicar isso, algo espiritual, uma proteção divina. Já percebeu aquele endemoniado de Gadara, o homem mais endemoniado de toda a Bíblia? A Bíblia fala assim dele. Ele estava sozinho. Andava sozinho. Sabe? Não dá para entender isso, mas tem forças além do físico. Quem está sozinho fica pensando coisas loucas. Quem fica sozinho tem depressão. E a depressão reina na mente deles. Mas quando estamos juntos, a depressão tenta entrar, alguém fala algo que acaba com aquilo. Amém? Às vezes nem tem que falar algo. É só estar na presença do povo de Deus e tem algo no Espírito, é o Espírito Santo neles, que nos levanta. Não sei se eu ouvi de Deus, mas alguém fala algo que ela não podia saber, que eu precisava, e o que ele falou confirma o que Deus falou. E a Bíblia diz que ali Deus ordena, no lugar de unidade de comunhão, Deus ordena a bênção para sempre. E é isso que você vai pregar, pastor Prince, que é de controvérsia? Não. Número 1, isso vai causar muita controvérsia. Certo? E é isso. Enquanto eu concordo, mesmo concordando que tem ensinamentos extremos, ok? E também ensinamentos errados sobre prosperidade. Escute isso. É algo válido e algo certo que Deus está restaurando nos últimos dias. Como Deus restaurou o batismo com o Espírito Santo, que não foi na época de Martim Lutero, ele não falou de falar em línguas e tudo mais, ou sobre os dons do Espírito Santo, não foi para os seus dias, mas na história da igreja tem uma restauração progressiva. Uma restauração progressiva. E a prosperidade é algo que Deus está restaurando nesses últimos dias, junto com a cura. E tem causado tanta controvérsia. Olha, eu não sou a favor do extremo. Escute, o extremo é onde a Bíblia coloca uma linha. Certo? Cuidado com a cobiça. Sabe o que é isso? Avareza. Egoísmo. Certo? Ganhar dinheiro só para si mesmo. Amém? Não, a Bíblia diz no começo que Deus falou para Abraão, te abençoarei e tu serás uma bênção. Ou seja, Deus sabe se ele pode dar bênçãos por você para os outros, ele vai dar as bênçãos para você. Amém? Ele pode confiar em você. Amém? Então, por causa deste ensinamento, certo? Por causa de ensinamentos extremos, de pessoas que falam algo, até na mídia social, todo mundo está na mídia social, e ficam todos olhando para os ensinamentos extremos e não querem mais aquilo, e eu não os culpo, não. Amém? Porque não aprenderam a palavra de Deus. Amém? Então, temos uma nova geração de pessoas que agora foram para o outro lado e não falam exatamente que a pobreza é santidade, como na história da igreja acreditavam que a pobreza era santidade, até faziam um voto de miséria. E aí foram para o outro lado. E temos uma geração de pessoas que não sabem o que fazer na recessão. Temos alguns jovens que acabaram de casar e, sabe, a casa é muito cara. E não sabem o que fazer. E Deus começou a falar comigo, recentemente me falou, filho, tudo aquilo que fez você ser quem você é durante esses anos. Quando era jovem, você ouviu aquelas mensagens, amém, mensagens certas, palavras certas. Amém, é lógico, Deus me ensinou por muitos anos. Amém, a interpretação correta de muitas coisas que eu vou falar hoje para você. Amém. Enquanto entramos nesta recessão global, nesses últimos dias, porque isto é um sinal do final dos tempos, não só pandemias ou pragas, mas também fomes, Jesus falou disso, fome,
E já estamos vendo isso. E aqui em Singapura somos abençoados. Amém. O nosso governo é muito bom e agradecemos a Deus pelo nosso governo honesto. Amém. Mas não quer dizer que não vai chegar aqui. Vai chegar. Os jovens estão sentindo, especialmente os jovens. E Deus falou comigo desta maneira: se você não pregar, o espírito deles está aberto para receber. E eles têm visto na mídia social o negativo. Amém? Eles têm visto o outro lado. E ficam tristes, muitos ficam tristes quando ouvem isso. Mas acreditam naquilo e o espírito se fecha. Muitos estão pregando sobre prosperidade. Eles não querem ouvir. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu não tinha muito dinheiro para comprar um livro cristão, mas eu abri e vi este verso. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi aquele verso. Eu era muito jovem, que diz que José foi vendido para o Egito e Potifar o comprou. Ele era um escravo, mas diz que José era um homem próspero. E tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. Talvez eu gostei do verso porque é o meu nome. Certo? E eu disse, uau! E eu comecei a pensar, espera um pouco. Tudo aquilo que aquele, José tinha, eu quero. Você pode falar o que quiser, que Deus não quer prosperidade, é teologia da prosperidade. Pode falar o que quiser, mas quando a Bíblia fala daquilo, eu quero aquilo. Você quer também? Ele era um homem próspero e tudo o que ele fazia, Deus fazia prosperar. Ah, pastor, isso quer dizer tudo aquilo que José fazia prosperava espiritualmente, o mundo espiritual. Se era isso, eu quero também. Eu posso? Certo? Mas não podemos falar que era prosperidade espiritual porque a Bíblia diz que Potifar via. Potifar era um ímpio, tão ímpio como um ímpio pode ser. E ele via que o Senhor era com José. Ele viu, eu disse viu, que o Senhor era com José. E tudo que ele fazia, Deus fazia prosperar. Talvez quando ele plantava algo, a colheita era muito grande. Quando ele cuidava dos servos, uma nova missão, cuidava dos servos, os servos ficavam motivados. Tudo que ele fazia prosperava. E aquele seu chefe, então, Potifar, percebeu isso. Que até o colocou sobre tudo. Eu quero isso. Eu quero isso, tudo bem? Para que eu seja uma bênção. Olha, foi maldição para José? Não, o estava preparando para o ministério que Deus tinha para ele de salvar muitas pessoas na época. Por isso, muitos jovens estão tristes e dizem, pastor, importa se eu crer ou não? Sim, porque tudo funciona pela fé. Se você não crer e fechar o espírito para aquilo, você experimenta todo tipo de, escassez, e você não vê nenhum milagre e não entende por quê e diz, Senhor, eu sou um cristão e tudo isso, porque de alguma forma você recebeu no seu espírito, você recebeu algo que você leu na mídia social, algo assim, você começou a dizer, é mesmo, eu não vou acreditar nessas coisas, eu só quero ser santo e este é o meu pensamento. Amigo, seu relacionamento com Deus traz prosperidade. O relacionamento com Deus já é prosperidade. Número 1. Estar bem com Deus é a maior prosperidade. Verdadeiramente próspero é o que queremos. Amém? Agora somos a justiça de Deus em Cristo. Porque Deus tornou Jesus pecado por nós na cruz. Aquele que não conheceu o pecado para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele. É um dom. Eu não fiz nada para ser justo. Jesus não fez nada para se tornar pecado. Tomou os pecados. Agora eu tomo a sua justiça. É uma troca divina. Amém? Recebemos pela graça. Amém? Glória a Deus. Então temos que crer nisso. Não é suficiente saber. Você tem que confessar, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4, nós, tendo o mesmo espírito de fé, e ele está citando o Salmo, que diz, tendo o mesmo espírito de fé, a fé de Davi, certo? Tendo o mesmo espírito de fé, eu criei, por isso eu falei. Nós também cremos, por isso também falamos. Não basta somente crer. Tem que falar. Tem que dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então vem um outro ensinamento. Sabe, ele já existe por um tempo, mas... E você, na mídia social e tudo mais, vai ver gente se levantando contra crentes e o mais triste é crente se levantando contra crentes. Amigo, a mídia social deve ser um lugar para eles verem o amor uns pelos outros. E talvez não são alcançados porque Jesus falou, por isso, por este amor uns pelos outros, vão saber que sois meus discípulos.
Em vez de usar essa plataforma para atacar uns aos outros, vamos usar para abençoar uns aos outros e pregarmos o Evangelho. Mesmo discordando, vamos nos unir em torno da maravilhosa pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele foi 100%, Deus e 100% homem, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Amém? E o resto deixa para lá, podemos? Vamos nos unir em torno disso? A Bíblia não fala unidade na doutrina, mas unidade no espírito. Não vamos concordar em tudo, sabe por quê? Se tem 2 de nós, vamos ter 3 opiniões. Amém? Entre os crentes, às vezes. Mas não, vamos lavar roupas sujas diante do mundo. E depois falar, você precisa de Jesus. Então, lá no mundo, na mídia social, eles vão se levantar contra você se você confessar, certo? Como Deus. A Bíblia diz, em Romanos 4, que Abraão era como Deus. Porque Deus vivifica os mortos e chama aquilo que não é como se já fosse. A Bíblia diz que devemos fazer assim, chamar aquilo que não é como se já fosse. Que não é o quê? Não é visível, não podemos tocar, certo? Você não pode ouvir ou algo assim, ainda. Mas vai acontecer no físico, no material, como este prédio. Amém? Agora vemos, agora sentimos, agora podemos, entrar nele e tirar fotos dele, certo? Mas nasceu da fé, quando não tinha nada. Amém? Mas a fé é como Deus, que é um espírito, e gerou o mundo físico. Amém? Tudo que é visível veio do invisível. Amém? Então pense nisso, igreja. Deus chama aquilo que não é, no mundo físico ainda, como se já existisse. Não é assim? Amém? Deus chamou Abraão quando ele não tinha filho com Sara ainda. Certo? Tu és pai de muitas nações. Tu és um pai, não você vai ser. No hebraico, literalmente, eu te fiz pai de muitas nações. Quando ainda nem tinha filho com Sara, sua esposa. Pai de muitos. Deus mudou seu nome. Deus falou, de agora em diante o seu nome será Abraão. E imagina a esposa chamando Abraão, quando já eram velhos, para vir almoçar, ou talvez jantar, ele no campo. Pai de muitos! Pai de muitos! E quem ouvia falava, coitada. Coitado de Abraão. Querem tanto um filho que mudaram o nome dele, A outra agora é princesa. Certo? E o outro é pai de muitos. Ora por eles. Pai de muitos, pai. Então, como Deus, que chama aquilo que não é como se fosse. Deus viu trevas. Deus não disse, uau, que escuro. Ia ficar mais escuro. Não, Deus falou o que ele queria era luz. E ele disse, haja luz. Deus viu trevas, mas não falou trevas. Deus não falou o que ele viu. Ele falou aquilo que ele queria ver. É o caminho de Deus, isso é fé, eu criei, por isso falei. Então, antes de você ver, você tem que crer que você é a justiça de Deus em Cristo para produzir pensamentos, palavras e atitudes de um justo. Crer correto, leva para a vida correta. Amém? E nessa área, alguns vão então dizer, isso soa tão ruim. Por exemplo, eles falam teologia da prosperidade. Soa mal, não é? Soa mal. Teologia da prosperidade. Na verdade, eu não creio na teologia da prosperidade, eu creio no evangelho da graça e da paz. Amém? Mas aquilo produz, não gosta de riqueza? Provisões. Não gosta de saúde? Bem-estar. Paz. Ok? Certo? Mas quando falam teologia da prosperidade, isso soa mal. Porque a Bíblia não fala da teologia da prosperidade, mas fala do evangelho da graça. E tudo começa assim, você se torna um justo, amém, e recebe a bênção dos justos. Amém! Mais uma coisa, que eles falam por aí. Essa é a turma do pensamento positivo. Falam de vocês, pensamento positivo. Isso é pensamento positivo. Ah, aquela igreja fala de pensamento positivo. Isso é zombar de quê? Deus chama aquilo que não é como se já fosse. Jesus ouviu. Certo? Que aquela pessoa morreu. Jesus confessou a morte?
Não. Amém? Ele não confessou o que era no natural. Confessou o que ele queria ver. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Certo? Ele não falou, ok? Que ele estava morto. Ele teve que falar porque os discípulos não entenderam. Ele disse, eu vou despertar Lázaro porque está dormindo. Ah, se ele está dormindo, ele está bem. Aí ele falou, ele morreu. Certo? Por causa da fraqueza deles, desceu ao nível deles. Mas você vai ver sempre Jesus chamando aquilo que não é como se já fosse. Ele falou para aquele homem, sabe, que tinha uma das mãos mirradas, estenda a sua mão. Amém? Ele chamou aquilo que ele queria. Ver a mão curada. Levanta, toma a tua cama e anda. Amém? Não temas, crê somente, ela será curada. Amém? Isso é fé. Amém? E todo este universo se prostra à fé. Posso te falar por quê? Porque o universo foi feito por Deus. Não por essa cultura moderna. Não por essas pessoas que querem agora dominar o mundo. Não foi. Está me ouvindo? Então, quando ouvir isso, não fique do lado deles. E olha, tem extremos. Tem alguém que diz, eu tomo posse do Cadillac daquela pessoa. Tomo posse da Lamborghini daquela pessoa. Você não pode fazer isso. Olha, acorda. O seu Deus não é tão pobre que tem que tomar. E tudo que tomam posse é de Lamborghini, Ferrari, esse tipo de coisa. Sabe? Olha, se você quer isso e Deus te responder, mas isso na verdade traz uma má reputação para o verdadeiro ensinamento. É prosperidade com propósito que Deus quer nos dar para sermos uma bênção para muitos. Então a primeira coisa a estabelecer é crer. Por quê? Porque temos que crer. É importante, como eu falei, é importante para nós crermos ou não. Importa, pastor, se eu creio? Importa porque você é um espírito e você nem percebe. O seu espírito está aberto e você crê naquilo que Deus quer que você tenha, que você prospere. O espírito está aberto, é a dimensão da fé. E você vê milagres, mais milagres, bênçãos sobre bênçãos, promessas e promessas, quando no natural não tinha nada. Mas do outro lado, se você não acredita que, sabe, isto é para você, você despreza isso, você não recebe porque Deus não vai forçar nada para você receber. Antes de ser salvo, amém? Talvez você era contra Cristo, contra crentes, zoar de igrejas e tudo mais. Certo? E como foi salvo? Você ouviu. Não tem outro jeito, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Ou alguém falou com você a palavra sobre salvação, sobre Cristo, o Evangelho, ou você ouviu o Evangelho sendo pregado, é a palavra, amém? Assistiu, ouviu, e depois teve fé. E aí você foi salvo. Então, em tudo, você tem que ouvir, por isso estou pregando. Você está ouvindo? E dias terríveis estão adiante. Mas voltando a Gênesis 26, o filho de Abraão, Isaque, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Diga fome. Mais uma vez. Então, fome é um tempo de escassez. Ok? E esta fome foi ruim. Ok? Não tinha o suficiente para comer. E nada crescia. E a Bíblia continua dizendo que essa fome foi severa, como nos dias de, se continuar lendo, como nos dias de Abraão, que foi severa, e como nos dias de José, também foi severa. Então a fome vem sobre o mundo. Primeiramente, a fome vem periodicamente ao mundo. Ok? E o que faz dessa fome algo que temos que aprender para os dias de hoje? Quando você lê a Bíblia, como já falei, nas lições de como estudar a Bíblia, é que muito que foi escrito no passado, no Antigo Testamento, nas histórias, são tupos, tipos para aprendermos hoje. Ou seja, Deus as colocou ali porque é tão relevante, é que fala a nós hoje. Deus viu o futuro, pôs no livro, na época, para que fale conosco no futuro o que aconteceu na época, e o que fizeram lá é o que fazemos hoje. E o resultado de então é o resultado de hoje. Amém? Você entendeu isso? Então, primeiro estabelecemos que somos sementes de Abraão, certo? Se sois de Cristo, você é de Cristo? Pergunte para alguém, você é de Cristo? Cristo, isso é, você pertence a Cristo? Você é alguém que pertence a Cristo? Você é de Cristo?
E se sois de Cristo, olha isso. Então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme o quê? A promessa. Herdeiros conforme a promessa. Amém? Você é um herdeiro conforme a promessa. Olha, uma figura clara aí, um descendente direto de Abraão. Sabemos que a semente das sementes que Deus fala é Cristo. Então, se sois de Cristo, estáis nele, como ele é, nós somos, viu? Certo? Descendência de Abraão. Mas uma semente direta de Abraão foi Isaac. Isaac foi filho de Abraão, a semente prometida, certo? Que veio, finalmente. E essa história aqui fala como o filho de Abraão lidou com a fome, ok? E você conhece a história, mas o Espírito Santo tem algo novo. Ok, e aqui em Gênesis 26, diz assim: E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Então a primeira coisa que Deus falou para a descendência de Abraão, todos vocês, não desça ao Egito. E o que é isso? Quando a fome vier, não abandone os caminhos do Senhor para usar os caminhos do mundo. E lembre-se disso, toda vez que fala do Egito, sempre fala sobre descer. Vamos então subir a montanha do Senhor. Mas, como Jonas, quando se rebelou contra Deus, foi descer, descer, descer. Ele desceu a Jope. Certo? O porto. Entrou no barco e desceu no fundo. Quando estava no barco, desceu ao mar. Certo? O lançaram e ele desceu no fundo do mar. Desceu até o ventre da baleia. Então, a moral da história é simples. Abandona a Deus e desce, 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 desce. Amém? Volta para Deus, sobe, 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 sobe. Amém? Então não desça aos caminhos do mundo e o mundo vai te oferecer muitas coisas. Gratificação imediata. E temos uma geração de pessoas que querem dinheiro rápido. Querem retornos rápidos. Não estão interessados naquele que ajunta com trabalho aumentará. Não estão interessados em honrar os chefes da companhia, que é um espírito que Colossenses fala, sabendo que do Senhor vem a recompensa. E então a impaciência veio. Não querem mais trabalhar. Eu creio que eu fui chamado por Deus para prosperar. Este é o outro extremo. Certo? Não querem o caminho da Bíblia. Tudo o que eu vou ensinar nas próximas semanas será sobre a prosperidade do tipo de Deus, que não é a prosperidade do mundo. E você pode falar, pastor, eu não preciso disso, eu tenho milhões no banco. Sabe? Acho que foi Billy Sunday que falou, quem não tem dinheiro é pobre, mas quem não tem nada a não ser dinheiro é mais pobre ainda. Mais pobre. Não tem nada, só dinheiro. Não, não estou falando isso. Tem muita gente pobre com muito dinheiro. Deus quer te abençoar em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. O que a Bíblia fala em Josué 1:8, bem-sucedido. O que a Bíblia fala, muitas vezes, tudo o que fizer prosperará. Tudo o que fizer prosperará, o Senhor vai te abençoar. E então, você vai emprestar a muitos, Deuteronômio 28. Emprestarás a muitas nações, não tomarás emprestado. E tu serás cabeça e não cauda. Amém? Tudo isso é parte da bênção de Abraão. Então Deus disse, não desça para os caminhos do mundo. Olha, o caminho do mundo, não dá para falar isso é certo, é errado, isso é certo ou errado. Olhe para o princípio, isso está tomando todo o seu tempo. Você está perdendo a saúde e não consegue dormir com os olhos inchados. Você está estressado por causa disso. Você olha para o preço o tempo todo e fica vendo flutuar. Então, princípios como estes. Não posso falar é errado ou certo. Princípios. Deus não abençoa com dores. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, escute, e não acrescenta dores a ela. Leia isso. No hebraico, não é acompanhada de sofrimento. Trabalho duro. Não acrescenta dores. Não existe dor. Está ouvindo, igreja? Não acrescenta
trabalho doloroso. Esef, dor, não acrescenta dor. Quando Deus te abençoa, amém, mesmo trabalhando duro, é com prazer. Sabe? Aqueles que são fisiculturistas, quem levanta peso, e temos um ou dois aqui na frente, e nem precisa mostrá-los. Câmera aqui. Amém? E eles falam que se não tem dor, não tem ganho, certo? Mas na verdade o que eles falam é que a dor não pode ser exagerada, não pode ser muito aguda, tem que ser algo prazeroso, o exercício tem que ser prazeroso, com exaustão, mas não exaustão com dor. Senão está se ferindo. Agora descobriram isso, certo? Se exercitarem, tem trabalho, tem suor e tudo mais, mas não deve chegar ao lugar de ficar sem ar e com muita dor forte, ok? Então, amigo, quando Deus te abençoa, tudo na sua vida é abençoado. Deus disse: te abençoarei, habita nessa terra, que era gerar, peregrina nessa terra e eu te abençoarei. Então, argumento sobre a bênção é de Deus ou não? Sabe o que é bênção? Pastor Prince, a bênção quer dizer, você sente aquela paz. E quando você fala paz, de onde você tirou essa palavra paz? Paz na mente e no coração, sim. Mas de onde ela veio? Você tirou isso da Bíblia. A Bíblia fala de paz. Amém? Você tirou essa palavra, paz. E de onde veio? Da Bíblia. Amém? E sabemos que a palavra grega no Novo Testamento para paz é Irene, e no Antigo Testamento para paz é o quê? Shalom. Olha, shalom, pergunta para algum judeu, se você já foi a Israel, alguns já foram. Quando for pergunta o que é shalom, shalom é somente paz de coração? Não. Shalom é saúde, eles vão falar. Shalom é prosperidade. Quando dizem shalom, estão dizendo que tudo vá bem contigo, por fora e dentro, e ao seu redor. Amém? Ah, pastor, o senhor só está falando isso, ok? Ou eles só estão falando? Talvez a Bíblia quer falar outra coisa, então vamos ver um erudito, ok? Temos a definição completa de shalom de Maus, que fez um dicionário das palavras no grego e no hebraico. Maus foi, sabe, um expert do hebraico, ok? Se você queria um expert, aqui está para você. Não é mais somente o pastor Prince, ok? Shalom é uma das palavras mais importantes no Antigo Testamento. E além de paz, pode ser traduzida como prosperidade, bem-estar, saúde, plenitude, segurança. Você gostou disso? Quando eu falo shalom, o que é isso? Amém? Mas escute, não pode falar que mudou, porque a única coisa que mudou no Novo Testamento é que a palavra é no grego. Quando Paulo falava para o povo judeu no Novo Testamento, nas igrejas, ele falava em grego para os judeus? Não. Amém? Quando Jesus apareceu a João, e ele falou, eu sou o primeiro e o último, quando falou das primeiras letras, alfa e ômega, as primeiras letras do alfabeto grego. Mas quando falou com um judeu, ele falou alfa e ômega? Não, foi traduzido para nós. Foi em hebraico o que ele falou? Eu sou o Aleph e Tav. A primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Aleph e Tav juntos é a quarta palavra da primeira frase da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra, diz no princípio, Deus, 3 palavras ali. A do meio é Aleph Tav, não foi traduzida. Os céus e a terra, 3 palavras, fazem uma menorá. No meio, sem traduzir, que é a assinatura de Jesus Cristo lá no começo. Ele disse, eu sou o Aleph Tav, revelou que ele é o Criador. Amém? Você entendeu isso? Certo? Muito claro, shalom. Paulo falava shalom para os seus irmãos judeus, certo? O que ele falava? Tudo isso. Você viu, igreja? Certo? Não somente paz para a mente. Ei, paz, irmão. Ei, paz para você também. Paz. Falamos só paz para a mente. Certo? Paz, irmão, tenha calma. Amém? Essa é a ideia. Quer dizer completo. Quer dizer plenitude, não é? Não em pedaços. Não é? Quantos querem paz? A paz da Bíblia, certo? E toda vez que Paulo começava uma carta, ele dizia graça e paz, shalom, no hebraico. Certo? Irene no grego, para paz, é o mesmo. O mesmo.
A mesma Bíblia. Palavras diferentes. Desculpa, diferentes idiomas. A mesma palavra. Ok, Deus falou para Isaac, te abençoarei. Certo, te abençoarei. Vamos ver. Peregrina nessa terra, eu serei contigo, te abençoarei. A palavra aqui é Barak. Barak. E o que é Barak? O substantivo é como Deus falou para Abraão. Te abençoarei e tu serás uma bênção. Eu te Barak e tu serás um Baraka. Como vale de Baraka, tu serás uma bênção. Então a bênção como substantivo, certo? Barak é o verbo, certo? Aqui é Barak. O que é Barak? Eu disse, Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Onde importa, número 1, relacionamento com Deus. Você é a justiça de Deus em Cristo. A bênção de Abraão está sobre você. Não é? Amém? Rapidamente, Cristo nos remiu da maldição da lei para que a bênção, ok, Cristo nos resgatou. Quem é nós? Eu e você. Certo? Nós fomos resgatados do quê? Da maldição da lei. Não estamos sob a maldição da lei. Amém? Mesmo nós, não sendo perfeitos, nós não estamos debaixo disso. Ok? Por quê? Porque, olha, isso aqui mostra bem claro que não somos perfeitos. Por quê? Porque se diz, pastor, é só para pessoas que cumprem a lei. Não tem razão de ser uma maldição para eles. Por que haveria maldição para alguém que cumpre a lei? Isso só faz sentido para quem não é perfeito. Certo? E diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E olha o propósito para que a bênção de Abraão, a bênção de quem? Abraão, chegasse aos gentios, que é eu e você, os não-judeus, por Jesus Cristo. Como? Pela fé. Nós recebamos a promessa do Espírito. Viu isso? Então a bênção de Abraão, que traz todas as outras bênçãos, é a justiça. Pela fé. Deus te tornou justo com ele. Você está tão perto, a sua posição para com Deus é estar perto dele. Diga, tão perto. Você está tão perto e mais perto não pode estar. Porque na pessoa do seu filho, você está tão perto como ele. Ok? Não pode estar mais perto. Você está em Cristo, tão perto de Deus. Quando orar, tem essa sensação, eu não estou longe de Deus. Fale com Deus. Amém? Algumas pessoas gritam sozinhos e gritam, oh Deus! Começou da forma errada, achando que Deus está longe. Amantes não gritam, sabe? Não andam, sabe? Eu não sei se ainda existem jardins botânicos, mas para ilustrar, você está caminhando à tardezinha. Ah, eu te amo! Você é muito importante para mim! Sabe aquele casalzinho? E responde, eu também! Te amo! E os macacos começam a pular para se esconderem. Certo? Eu te amo também! É assim? E todos ficam olhando. Você sabe, ninguém faz isso. Quem ama, sussurra. Eu te amo. Eu te amo. Também te amo. Amém? Na frente dos pais. Eu te amo. Às vezes, bem longe. Amém? Amém? Eu tenho que ensinar tudo. Ok. Então a bênção de Abraão vem sobre nós. Certo? Deus falou, eu te abençoarei. A palavra Barak. Olha, Barak inclui bênçãos na área da prosperidade, em termos de coisas materiais também. Isso está na Bíblia? Ok, você fala, pastor Prince, é sua opinião. É sua opinião, ok, é a minha opinião. Vamos a um erudito. Um erudito do hebraico, dessa vez, não Maus, mas outra pessoa. O Novo Dicionário Internacional da Teologia do Novo Testamento. Parece chique? São eruditos, com reputação de escrever esses livros. E disseram, basicamente, Barak, eologia é o grego para bênção. Bênção, certo? Então, na esquerda do Antigo Testamento, Barak, e no Novo Testamento, elogia. A mesma coisa, ok? Como alguém fala, uma elogia, certo? Vem do grego elogia. Eu, bom, logia, palavra, ok? E junto é bênção. Basicamente, Barak, no hebraico, Barak é revestir
com poder benéfico. Quando Deus te abençoa, escute, nessa época de fome, quando Deus te abençoa, você é revestido com poder benéfico para fazer tudo isso aqui na sua vida. A natureza da bênção é de conferir uma transferência de poder benéfico. Diga agora, poder benéfico, certo? Que produz fertilidade no homem, no gado e na terra. Você diria que, naqueles dias, Baraque, que vem do Antigo Testamento para a bênção dos israelitas e tudo mais, como aquilo se manifestava? Porque todos eram envolvidos com plantações e fazendas, certo? Plantavam uvas, vinhas, e além de uvas, figos e também plantas de oliveiras, quanto mais tinham, mais prosperavam. E tinham gado também. Quanto mais fértil o gado fosse, então prosperavam. E aqui diz, certo? Essa bênção opera verticalmente no contínuo crescimento das gerações seguintes. Horizontalmente, ela trazia paz, proteção contra inimigos, pense nisso, boa sorte, o Ano Novo Chinês. Será que é um livro cristão? E bem-estar. O que é isso? Bem-estar. Quer dizer que está sempre doente, sempre cansado, sem energia, deprimido? Isso é bem-estar? Não! Bem-estar para uma tribo ou grupo, expressada mais compreensivelmente no conceito Shalom, bem-estar de novo. Então, Baraque e Shalom se parecem muito, viu isso? Ok, se isso não é o suficiente, olha aqui. Aqui é a Enciclopédia Teológica do Antigo Testamento. A Academia da Graça começou. Ok? Aqui é a Enciclopédia Teológica do Antigo Testamento. Agora olha isso. Abençoar no Antigo Testamento é revestir de poder para sucesso, prosperidade, fertilidade e longevidade. Sabe o que é fertilidade? É ser frutífero, ter muitos filhos. Quantos querem a bênção? Fertilidade, quantos querem ser férteis? Ok, pelo menos você sabe que é fértil. Se você quer ter muitos filhos ou não, não importa. Certo? Você é fértil. Certo? Fertilidade é ter muitos filhos. Quer dizer que você é frutífero, fértil. Para os animais, como as ovelhas que eles criavam, os bodes ou as vacas e tudo mais, quando eram férteis, tinham muito gado, que trazia riqueza para as pessoas daqueles dias. Mas para nós, o que é isso? Nos negócios, no ministério, que floresce, que aumenta. Olha, Deus não acha que quando tudo isso aumenta, é uma maldição. Para nos dar a palavra bênção. Não é uma bênção? Hoje ouvimos que quando Deus remove algo, é uma bênção, amigo. Você está passando mal? É uma lição, uma bênção para você. Qual é a lição? Eu quero aprender rapidamente. Quero aprender rápido porque quero encurtar a bênção. Certo? Não. Geralmente, às vezes, a vida até acaba antes de aprender a lição. Não, amigo, se é verdade, e pessoas que estão sempre quebradas, sempre pobres, são aqueles que Deus levanta para pregar o evangelho, e quem está doente, sempre no leito é quem Deus chama para o evangelho, para pregá-lo. O evangelho nunca teria ido ao mundo inteiro. Pense nisso, igreja. Quem está por trás deste sistema de eliminar esse ensinamento na igreja? Porque ele quer impedir que o evangelho se espalhe. Pense nisso. Se você está sempre quebrado, pode patrocinar o evangelho? Não. Se está sempre doente, você vai estar na posição de falar com as pessoas, ou até viajar, ou até, sabe, sair por aí. Você está sempre deitado? Não. Este é o evangelho que Deus levanta para pregar o evangelho de Jesus Cristo? Então o diabo quer que você creia. Olha, não sou a favor, escute, do amor ao dinheiro. Entenda isso de uma vez por todas. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é um problema, certo? 1 Timóteo 6, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diga que o dinheiro é a raiz. Leia de novo. O amor, a avareza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
É incrível, eu posso pregar uma mensagem sobre isso. Todo tipo de mal tem a sua raiz no dinheiro. Você pensa, isso aqui não tem nada a ver com o dinheiro, mas tem a sua raiz no dinheiro. Todo tipo de mal no mundo hoje tem a raiz no dinheiro. Alguns dizem, muitos animais hoje estão extintos, por quê? Amor ao dinheiro. Sabe, muitas coisas. Todo tipo de males quer dizer todo tipo. Como acabar com o amor ao dinheiro na sua vida? Você não quer que o mal se manifeste na sua vida, certo? Como acabar com isso? O dízimo. Por isso Deus nos deu o dízimo e por isso é tão atacado pelo inimigo. Amém? O dízimo é a prova de que não importa quão abençoado você é, você sabe que Deus é a sua fonte. Honra ao Senhor com os teus bens e a primícia dos seus frutos. Os seus celeiros se encherão e os seus lagares transbordarão de vinho novo. Honra ao Senhor com os teus bens e também com as primícias. O dízimo de toda a tua renda. Jacó disse a Deus, de tudo que me deres, quando não tinha nada, só tinha sua roupa e também uma vara nas suas mãos, ele saiu de casa, de fato fugiu de casa, fugia do seu irmão porque ele queria matá-lo, e disse a Deus, de tudo que me deres de hoje em diante, eu darei 10% a ti. E isso antes da lei, muito antes da lei, quando ele voltou anos depois com a sua família, com seus filhos que compunham as 12 tribos de Israel, ele voltou com abundância de muito gado e tudo mais, e muitas pessoas que o serviam também. Deus o fez lembrar. Lembre-se, Jacó, eu sou o Deus de Betel. E Deus falou isso especificamente onde você fez aquele voto a mim. Qual foi o voto? O único voto que fez. Tudo que me deres, darei 10% a ti. Amém? Nenhum sócio pede 10%. Não. Deus é sócio majoritário. Você entende isso, não entende? Amém? Olha, mais uma vez. Relaxa. Relaxa, respire. Estou pedindo o dízimo? Não. Esta mensagem do dízimo, a Bíblia diz em Hebreus que é para pessoas, uma versão diz é para pessoas que têm a revelação. Deus não recebe o dízimo de quem não tem uma revelação. Por isso é tão atacada. Ainda é válida hoje. Amém? E é triste quando alguns dizem, sabe, eu não creio mais nisso, eu não creio mais naquilo, sem nem mesmo pensar na repercussão do que estão dizendo. E agora, depois da pandemia, muitas igrejas, especialmente, graças a Deus por nós, essa igreja é incrível. Certo? Essa igreja é abençoada. Posso falar isso. Mas, sim, pode aplaudir. Amém. Eu te aplaudo. Sabe, eu, como um pastor voluntário, eu amo vir aqui pregar. Amém. Vocês têm que cuidar dessas pessoas que recebem salário. Amém? Eu amo essa igreja e nós ajudamos muitas igrejas. Uma das coisas que nós fizemos, quando começamos, a passar pela pandemia, em 2020, uma das coisas que fizemos, e o pastor Lawrence sabe, foi que, agora filme o pastor Lawrence, se ele concorda ou não. E o pastor Lawrence se lembra que uma das primeiras coisas que fizemos foi discutir sobre igrejas em Singapura e também na região, mas primeiramente em Singapura, que estavam sofrendo, precisavam de ajuda. Certo? Ajuda financeira, porque ouvimos que muitas delas não recebiam ajuda, E nós também fizemos, sem ninguém saber, anônimos, sem o nome deles. Fizemos de forma anônima. Nós registramos, mas não vamos falar o nome deles. Qual igreja que foi, porque eu não quero envergonhar nenhum pastor. O que falamos quando demos a oferta, por favor? Não fala que foi a nossa igreja, não precisa falar com ninguém. Exceto para quem você faz conta. Certo no seu concílio fiscal e tudo mais, mas por favor, não nos mencione. Amém, não precisa mencionar. E outra coisa que fizemos foi ajudar igrejas a irem online. Temos a tecnologia, o know-how e as pessoas, e os convidamos para virem até o nosso escritório para aprenderem tudo isso. E enviamos alguns para ajudar e ensiná-los. E não vamos mencionar, para que nenhum membro saiba disso. E o pastor não fique envergonhado. Você entendeu? Certo? Nós fizemos tudo isso. Será que eu estou fazendo isso para me elogiar? Não é a primeira vez. Certo, Lawrence, que eu estou falando isso publicamente. Eu só quero te falar que é isso que a prosperidade serve para todos nós, para sermos uma bênção. Amém? E não sermos avarentos. Não é o amor ao dinheiro. Sim, adore ao Senhor. Amém? Essa é a sua igreja.
Amém? E mesmo depois da pandemia, agora mesmo, muitas igrejas, e graças a Deus que não é verdade sobre a nossa igreja ainda está forte pela graça de Deus, e os que são dizimistas são colunas aqui nesta igreja. Graças a Deus por eles, que tiveram essa revelação. Mas muitos lugares depois da pandemia estão sofrendo financeiramente. E algumas fecharam. Não podem pagar o aluguel, não podem pagar. E alguns ainda ensinam isso. Ah, não cremos em prosperidade, sabe? Crentes que falam isso. E você é próspero, fique calado. Amém? Não roube a verdade das pessoas. Número 1, solo fértil é o Evangelho de Jesus Cristo, onde o Evangelho é pregado. Se você acha que eu não prego, então tudo bem, não semeie. Procure um lugar que prega o Evangelho e semeie ali. Porque escute isso. Isaac fez o seguinte, durante a fome, uma fome terrível, ok? E até menciona que foi como a fome de Abraão. E a de Abraão foi como aquela de José, em Gênesis. É a mesma fome. Eu estabeleci, recentemente, que tem uma pista aqui, que eu não vou falar agora, que fala de quando a Rússia está em evidência, certo? Pastor, mostra a pista. Pegue a minha última mensagem. Você não veio semana passada, agora quer que eu fale para você? Só para você, e tem milhares de pessoas esperando por outras coisas. E o tempo voa porque já está na hora de acabar, ok? Então... Pastor, me repreendeu? Ei, parte do ministério é repreender, corrigir. Porque eu te amo, irmão, eu te amo. Amém? Eu quero que você ouça. Você falta um domingo, certo? O que aconteceu com Tomé quando ele perdeu um domingo? Jesus apareceu no domingo que ele não estava, certo? E Jesus apareceu de novo e olha, ele não estava lá naquele domingo e se tornou um crente descrente. E disse, se eu não ver o furo nas mãos, eu não vou crer. Certo? E Jesus apareceu no próximo domingo só para Tomé ver. Certo? E um domingo faz a diferença. E olha, vocês estão agora prestes a sair de férias, não é? Eu sei que as aulas estão terminando. Não esqueça de assistir. Ok? Não importa, no meio do seu sushi você pode ouvir. Ok? Não precisa ficar vendo, assistindo, você pode ouvir, entendeu isso? Amém? Você precisa da palavra. Um domingo que você falta, uau, escute, você se torna um Tomé. Se chama Tomé, me desculpa. Ok. Então, o amor ao dinheiro. Ok, olha isso. E aqui diz, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e olha o problema, e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Não é brincadeira, se você ama o dinheiro, você vai passar por muitas dores. É como uma seta, vai ser furado com muitas dores. É o que a Bíblia diz. Olha, o dinheiro é uma ferramenta. É um servo, não um mestre. Jesus é o mestre. Tendo dito isto, não joga dinheiro fora. Ah, o dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns dizem o dinheiro é a raiz de todos os males. Ei, leia sua Bíblia, ok? Leia sua Bíblia, amém. Não diz isso. Amém. Bem, a Bíblia diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Sério? Sério? Os discípulos também pensaram assim. E Jesus esclareceu. E olha isso. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Por que ficaram assim? Talvez tinham dinheiro. Eles tinham um negócio de peixes. Tinha sócios. Lembra? Pedro tinha sócios. Eles tinham um negócio de peixes. Quando Jesus falou que é difícil, sabe? Ficaram admirados. Se fossem pobres, iam dizer amém. Se admiraram. Por que se admiraram? Talvez eles tinham dinheiro. Estavam bem. E Jesus viu que interpretaram mal. E Jesus explicou bem. Olha, isso é muito importante. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Não os ricos, mas os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Como eu disse, você pode amar o dinheiro sem ter dinheiro no bolso? É possível. Alguém que não tem dinheiro, amar o dinheiro? Sim! Toda vez pensam, dinheiro, dinheiro. Eu queria ter mais dinheiro. Não posso fazer isso, não tem dinheiro. Certo? Quem é o seu Deus? Deus fala, vai aqui, eu não tenho dinheiro. Dinheiro é o seu Deus, ele fala para você, fica. Deus diz, vai, não tem dinheiro.
Eu não consigo, por quê? Deus mandou fazer, mas eu não consigo porque não tem dinheiro. Então, quem é o seu Deus? A quem você obedece. Então, viu como o diabo traz falta de dinheiro, certo? Escute, igreja, para te controlar. O dinheiro não nos controla. Olha, tem uma linda figura em Deuteronômio 28. As bênçãos estão atrás. Não é prioridade estar atrás, elas vêm e te alcançam, mas o seu foco é Jesus. Amém? Amém? Ouro, incenso e mirra ainda vão atrás de Jesus. Ainda seguem a Jesus, amém? Siga Jesus. Glória a Deus. Pastor, o senhor falou ouro não é bom. Sabe, tem um princípio bíblico que é a lei da primeira menção. Certo? A lei da primeira menção. Quando algo é mencionado pela primeira vez, tem algo significativo. Quer saber quando o ouro foi mencionado? Em Gênesis, capítulo 2, que diz: E saía um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E alguns de vocês talvez já sabem que aquele erudito Joséfo, o historiador, disse que ele crê que Pison é o rio Indus ou Ganges, o rio Ganges. Olha, tem muita opinião sobre isso, só estou falando daquilo que Joséfo declarou. O nome desse rio era Pison, mas agora a geografia foi dividida, então tudo foi mudado. Esse rio se chamava Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro desta terra é bom. Então, quando fala de ouro, fala que é bom. Só estou lendo a Bíblia, igreja. Só lendo a Bíblia. Deve ter um propósito porque Deus colocou, olha, mais uma vez, como dinheiro. Não é o ouro que é ruim. Se o ouro é ruim, se o ouro é mau, Deus fez algo ruim. Posso falar isso? Porque ele colocou ouro. Ei! Deus colocou ouro aqui, certo? Então quem foi que colocou o ouro aqui? Minha tia, ela tem muito ouro. Não, foi Deus que colocou aqui. E na primeira menção fala que é bom, certo? Olha, por causa do tempo, tenho que terminar agora, mas eu preciso que você veja isso, é importante. Ok? Será que Jesus levou a maldição da pobreza sobre si mesmo? Por todos nós, lá na cruz? Este verso você conhece, e alguns aqui já até conhecem de cor, mas olhe em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Certo? E aqui, só lendo isso, você pode falar que é espiritualmente pobre, espiritualmente rico, não é? Pode falar assim. E quem vai discutir? Mas tudo deve ser interpretado no seu contexto. Lembra que falei sobre como estudar a Bíblia? Deve ser interpretada no contexto. Ele falou sobre como fisicamente Jesus ficou pobre. Dividiram as suas roupas aos pés da cruz. Uma das coisas que ele carregou. Lógico, primeiramente ele carregou os nossos pecados, glória a Deus. Mas também carregou as nossas doenças. Amém? Que levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas feridas fomos sarados, mas também levou a nossa pobreza. Não tem escassez no céu. Vamos andar em ruas de ouro. Tem algo muito errado no céu. Você não vai se sentir confortável. Você vai falar para Deus: acho que isso aqui é muito para mim. Quero menos. Não quero que ninguém fale do Senhor, que o Senhor crê na teologia da prosperidade. Ok? Tem algo errado. Jesus disse: ore assim, venha o teu reino, na terra como é no céu. Sem escassez? Sem escassez. Provisão, provisão. Ok. Eu tenho que terminar agora. O contexto é importante. Aqui é o verso 9. Olha os anteriores. Paulo fala, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Falando da igreja na Macedônia, a igreja que estava em Macedônia, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram. E depois a nós pela vontade de Deus, viu? Sobre dinheiro, de maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Darei uma graça, ele disse. Certo? Este povo da Macedônia, eles imploraram para que aceitassem esse dinheiro para levar para os santos pobres em Jerusalém. Eles imploraram para que aceitassem aquilo. E vou enviar Tito para preparar vocês de Corinto para participarem disso.
para Tito também acabar esta obra entre vocês. Dar é um dom da graça. Amém? E olha isso aqui. Ele diz: portanto, assim como em tudo abundais em fé, em palavra, em ciência, em toda diligência, em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Qual? De dar graça. Amém? Olha isso. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade de vosso amor. E isso não é uma ordem, mas uma prova da sinceridade do amor. Amém? E depois ele diz: porque já sabeis a graça do Senhor Jesus Cristo, ok? Os versos anteriores. E depois, ainda é dinheiro. E nisto dou meu parecer, por isto convém a vós que desde o ano passado começastes não foi só a praticar, e diz, mas também o querer. Vocês prometeram dar dinheiro para os pobres santos, Igreja de Corinto. Agora, faça isso. Ele fala de dinheiro. E no meio de tudo está: Jesus se fez pobre para que você se enriquecesse. Jesus se fez pobre para te enriquecer. Traduza no contexto. E que capítulo é esse? 8. No capítulo 9, ele continua dentro do mesmo tema. É o que sempre usamos. Verso 6. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Tudo uma coisa só. Com Jesus se tornando pobre na cruz, agora você é rico. Haja dessa forma. Nunca diga que você não tem nada para dar. Dê. Quem semeia pouco, ceifará pouco. Quem semeia com abundância, ceifará com abundância. Amém? O meu tempo acabou. Rápido. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Abundar. Diga abundar. Em quem? Em quem? Em você. Pode dizer você. A fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém. E eu não terminei sobre Isaac. Mais uma vez. Quer que eu termine? Vou terminar com Isaac, ok? Você vai embora, ok? Ok, Isaac. Deus disse: eu te abençoarei. Mais em frente. E semeou Isaac naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Porque o Senhor o abençoava. Você não ama isso? O quanto ele colheu? Em que ano foi isso? Da fome! Sabe o que estava na sua frente enquanto ele semeava? Você quer ver isso? Era uma fome severa. Sabe como era a terra? Dessa forma. Certo? Agora imagine o seguinte. Você tem semente e pedem para você semear nessa terra. Você semeia. Isso é só pela fé. Eu disse tem que ser pela fé. A sua mente vai dizer: não faz sentido, isso nunca vai brotar. Fome! Não tinha água. O solo tinha perdido os seus nutrientes, que são necessários. Era só poeira. Tem que ter fé. Para semear tem que ter fé. É mais fácil olhar para a bolsa de valores e colocar o seu dinheiro lá. Porque está verde. O potencial, a lógica diz que é bom. Esse investimento, tudo aqui, sabe? Hoje decidimos onde vai o nosso dinheiro baseado na aparência e na lógica. Mas olhando para isso, você não investe nunca. E Deus diz: olha para o solo do evangelho. E você diz: o que vai fazer por mim? Para você, o solo do evangelho é seco. Bolsa de valores, cripto, e outras coisas, certo? Isso não é errado. Eu não falei isso, certo? O Senhor pode te dar uma direção, então vai em frente. Só te digo que não é o sistema principal dele. E se envolve naquilo e está sempre estressado e sempre na luta, não é de Deus. Você está naquilo descansando, mas a sua mente está no dízimo e confia no Senhor? Isso, sabe, é bom. Certo? Mas o solo do evangelho parece assim. E Deus diz: semeie. E Isaac semeou assim. No ano da fome, o solo fica desse jeito. Volta para o verso. Isaac semeou. Isso é fé? Ele fez isso pela fé? Ou pela lógica? E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem. Ok, mas não bastava. E enriquecendo-se. Até que se tornou muito poderoso. Eu falo que é a 30, 60 e a 100 por 1. Tudo no mesmo ano, sabe? Ele colheu no mesmo ano 100 medidas. E fala quem estava por trás, porque o Senhor o abençoava. Olha, você tem um problema. Quando começar a prosperar, lembre-se, certo?
prosperidade com propósito. O propósito de Deus, isto aqui é o problema. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Tem pessoas que vão ficar com inveja, vão olhar para a nossa igreja e vão falar: ah, essa igreja manipula para arrancar dinheiro, é isso. Certo? Olham para uma mansão de uma celebridade e não falam nada. Ou a mansão de um empresário e não falam nada. Mas se é uma casa até do tamanho normal, certo? Ele está fazendo algo errado. E essa é a mentalidade. Ou a igreja deve ser pequena e pobre. Como aquele ditado: tão pobre quanto... Como você fala isso? Porque o rato da igreja é diferente dos outros? Ah, tem uma diferença. Compare o rato da igreja com o Mickey Mouse. O Mickey Mouse é próspero. Ninguém fala que Mickey Mouse acredita na teologia da prosperidade. Ninguém fala isso. É lógico que não. Não culpe o Mickey, nem a Minnie, e nem mesmo o Pato Donald. É a carne que não gosta quando o povo de Deus prospera. Eles podem prosperar. Você não. E as pessoas religiosas, infelizmente, o lado religioso do cristianismo, certo? Não dá uma alternativa. O meio da estrada. Como sermos bons mordomos do dinheiro de Deus. Como sermos fiéis com o dinheiro de Deus. Se você diz, Deus não prospera, isso não vai chegar a ti. Amém? Eu apenas comecei. Apenas comecei. Essa série, eu queria ter mais tempo. Eu queria poder falar o dia inteiro. E passar linha por linha e falar mais coisas, ok? Mas... quantos se alegram que, lá na cruz, uma das coisas que ele pagou foi a pobreza? Aquele que criou as estrelas, as galáxias e todo o universo no espaço. Ele, a Bíblia diz, o gado nos milhares de montes pertence a ele. Ele colocou os diamantes, as ametistas e os rubis, as safiras, o ouro nessa terra. Quando ele veio, ele abriu mão de tudo isso. E numa cruz, morreu. Morreu como um pobre, sem nada. Por quê? Ele era pobre? Como criador, não. Ele fez por você. Como parte da obra da redenção, da expiação, ele levou os nossos pecados e nós recebemos a sua justiça. Ele levou as nossas doenças e recebemos cura e saúde. Lá na cruz, ele foi rejeitado para que você seja aceito. Ele disse, meu Deus, na cruz, para você falar, meu Pai, meu Pai. E também levou a sua pobreza. Você está recebendo as suas riquezas? Amém? E lembre-se, essas riquezas são um canal. Não é como o mar morto. É meu, é tudo meu, eu quero manter tudo isso. Não, não. Eu pego tudo que eu posso, guardo tudo numa lata e sento em cima. Não é a forma de Deus. Amém? Deus quer que você seja uma bênção, sempre dando, sempre semeando, buscando uma oportunidade, especialmente no Evangelho de Jesus. Você tem que crer que o dízimo pertence à igreja local. E se está me ouvindo e é de outra igreja, não dê o dízimo para a minha igreja. Dê o dízimo na sua igreja local. Quando dizimar, faça como um ato de adoração, como faziam na igreja primitiva. Amém? Leve a Deus e diga a Deus, eu te trago os meus primeiros frutos, como um louvor, uma adoração a ti. Eu sei, Senhor, que esse dinheiro é o meu suor, as minhas lágrimas, deste mês, nas dificuldades, mas foi o Senhor que me fez vencer. Eu não vou dizer que a minha força e o meu poder das minhas mãos me conquistou tudo isso, mas me lembro de ti. Tu és aquele que me dá poder para adquirir riqueza, para estabelecer a tua aliança. Obrigado, Pai, eu recebo as bênçãos das janelas dos céus e não vou ter lugar para comportá-las. Obrigado, Deus Pai. Faça um ato de adoração. Então, quando você adorar, não faça só dando dízimo, mas adore o Senhor com o dízimo. Amém? E se você quer discutir sobre o dízimo, não conte comigo. O tempo acabou. Já era. Ok. E, glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar. Eu tenho uma outra mensagem sobre dízimo que está disponível no YouTube. Eu acho que eu preguei na Hillsong em 2019. Pode pesquisar. Certo? Está disponível. Meu nome é Joseph Prince. Pode procurar. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos.
E se você nunca aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você ouviu o Evangelho, você sabe que Ele levou os seus pecados e levou a sua maldição, até levou a sua pobreza sobre si mesmo. E amigo, por que Ele fez isso? Para você receber a troca divina e receber a sua justiça. Tudo começa aí. E confessar Jesus como Senhor, confesse Jesus como Senhor e creia de coração para a justiça. A Bíblia diz que se fizer isso, será salvo. Então, onde você estiver agora, após mim, fala isso de coração. Pai Celestial, eu te agradeço por Jesus Cristo, o teu Filho amado. Eu te agradeço porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, pelas minhas doenças e até levou a minha pobreza sobre ele naquela cruz. Em nome de Jesus, eu recebo a sua justiça, a sua saúde e as suas riquezas. Em nome de Jesus, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu declaro, Jesus ressuscitou dos mortos e se assentou à direita de Deus Pai. Onde Ele está, é onde eu estou, aos olhos de Deus, para todo sempre. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Fiquem em pé. Se você fez essa oração, você agora é filho de Deus. Você é uma nova criatura. Tudo na sua vida, até no seu espírito, agora já passou. E tudo em você se tornou novo. E um dia você vai receber um novo corpo também. Glória a Deus, Jesus está voltando. Amém. Levante as mãos aqui neste lugar. Que nesta semana, Pai, o Senhor possa proteger o teu povo. Proteja os seus filhos, todos os seus amados. Eu oro para essa semana. E, Pai, abençoa-os ricamente. E especialmente, Pai, nesta área que estamos falando. Conceda, Pai, verdadeira revelação do Senhor sobre quanto o Senhor os quer abençoar. Porque o Senhor tem prazer na prosperidade dos teus servos. Isso está na tua palavra. Então, Pai, durante essa semana eu oro para... E eu vejo isso, o Senhor tendo prazer em dar a nós essa revelação. Ele quer que nós prosperemos. Oh, que figura maravilhosa que Deus quer que você veja. Amém? Ele quer te fazer prosperar. Se imagine como um José, um homem próspero, e tudo que você fizer, prosperará. Amém? Amém. O que você fizer, prosperará. Se veja como o José. Amém? E todos vocês vão prosperar de hoje em diante, em nome do Senhor Jesus, porque você crê correto. Amém. Deus te abençoe. Nos vemos.